Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Fametro, na verdade o terceiro episódio da temporada 2026. E hoje com um assunto importantíssimo, porque nós vamos falar sobre sustentabilidade e a indústria 4.0. Isso mesmo, como é que as engenharias estão transformando o futuro da produção no país e no mundo? E para falar sobre esse assunto, eu não estou sozinha. Eu estou com os professores Paulo Roberto e o professor Kleber Pontes. E só para apresentar quem são eles, vale lembrar, professor Paulo Roberto é engenheiro eletricista e professor na Fametro. Ele que forma novos talentos em engenharia e tecnologias emergentes. No CIDIA, ele coordena frentes técnicas em Visual Display e Indústria 4.0, além de ser palestrante em tecnologia com foco em inteligência artificial, sistemas integrados e inovação. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Vale lembrar também que temos aqui o professor Kleber Pontes, ele que é engenheiro de produção e especialista em ESG, com mais de 12 anos de experiência na Petrobras e empresas multinacionais. Ele é professor na Fametro e engenheiro de processo no CIJA, especialista em energia solar, fotovoltaica e gestão ambiental. Seja muito bem-vindo, professor. Prazer. Vamos lá, vamos procurar contribuir o melhor possível com a nossa conversa. E já falando sobre esse assunto, porque quando a gente fala sobre indústria 4.0, né, professores, a gente lembra ali de automação, a gente fala sobre inteligência artificial, a gente fala sobre sistemas inteligentes, mas para a gente entender tudo isso, eu queria saber de vocês o que é de fato a indústria 4.0. O que é de fato? A indústria 4.0, ela foi um termo cunhado em 2012, né, numa feira alemã, né, através de uma observação e uma necessidade que a Alemanha identificou dentro do seu contexto histórico, né? Ela percebeu que estava havendo uma desindustrialização e uma diminuição do PIB, né, dentro do que é a Alemanha. E ela percebeu que tinha uma necessidade de produzir e precisava ser competitiva em um mercado diferente das diferentes evoluções industriais. Nesse momento histórico, a gente vive agora um momento de autocustomização. As pessoas não compram como na época de Ford, que podia escolher qualquer cor desde que fosse preta. Hoje, cada um escolhe o seu, da sua cor, da maneira que quer. E a velocidade que a cadeia de suprimentos transforma uma necessidade de cliente e produto precisa ser cada vez mais rápida. Então, toda a cadeia produtiva precisa estar interligada e precisa estar conectada. E isso mostra que todas as tecnologias que agora estão presentes nesse momento podem ser usadas em benefício disso. Quais são elas? A tecnologia de nuvem, de comunicação em nuvem, a internet das coisas, o Big Data, porque hoje cada um produz, né, muitas informações ao mesmo tempo, né, e a inteligência artificial para dar conta de conseguir processar tudo isso em alta velocidade. Então, a indústria 4.0 ela é uma revolução industrial, mesmo depois da terceira, que já envolve os computadores, mas ela envolve mais tecnologias, né, fazendo com que essa cadeia de suprimentos gire cada vez mais rápido, mas com alta customização e também com alta conectividade em todos os setores dessa cadeia produtiva, né? Então, a indústria 4.0 ela vem com essa visão, ela vem com essa vertente histórica e tecnológica. E indo nesse caminho, né, a partir da 4.0 a gente também passou a ter uma necessidade muito grande de coleta de dados, né? Coleta de dados, análise desses dados, tratamento desses dados e posterior divulgação, né? Porque, como o Paulo comentou, a indústria passou a ter a necessidade de fazer customizações, né, para diversos clientes. Então, eu tenho uma série de informações que são geradas a partir desses clientes e das redes que vão atendê-los, né? E não só pelo fato de eu vir a suprir essas necessidades, mas também o como eu vou suprir essas necessidades e de uma maneira sustentável,
né? Que a gente também passa a ver, desde o século passado, os problemas que nós viemos ganhando e identificando na natureza com relação aos processos produtivos e ao atendimento ao ser humano. A gente também começa a ter essa questão de não só entregar, né? Entregar com uma qualidade dentro dos requisitos do cliente, sim, mas também buscando fazer com que esse cliente possa ter uma sobrevida, ele cliente, assim como as gerações que vêm posteriormente. Interessante. Nós estamos na capital da Amazônia, né? Predominantemente a gente chama dessa forma, Manaus ali, né? Capital do Amazonas. Mas como é que está esse cenário da indústria 4.0 no nosso estado, né? Bom, a gente está bem representado hoje, né? Porque nós temos desde 2004, nós temos institutos de desenvolvimento e inovação, né? Que se beneficiam da lei de informática, e eles foram crescendo e desenvolvendo muitas dessas inovações dentro do nosso estado, né? Nós temos hoje grandes institutos, são vários os grandes institutos que a gente tem em Manaus. Nós temos o CID, o INDT, o CITES, a Fundação Paulo Feitosa, que são grandes vetores, né, que trazem essa inovação. Na verdade, antes mesmo da indústria 4.0 estar aqui, já se desenvolviam grandes profissionais nessa área para lidar com esse tipo de tecnologia, né? Então, essas empresas se tornaram grandes expoentes e tradutores dessa linguagem para a indústria local. A indústria que a gente tinha aqui, ela sempre recebia demandas, né, dos seus headquarters, né, das suas empresas sedes no mundo. E essas empresas aqui que trouxeram e traduziram para a nossa realidade a necessidade de trazer essas inovações, trazendo aquilo que sempre usava um mote, né, quando a gente falava. As máquinas de Manaus, elas não falavam, e a gente ensinou elas a falar. Que era isso, era conseguir detectar com sensores de borda tudo que aquela máquina estava sentindo, traduzindo aquela para uma linguagem, e a virtualização, que hoje isso aí é uma coisa importante dentro do conceito de indústria 4.0, que é dos gêmeos digitais, né? Você tem fisicamente a planta e agora você tem ela virtualmente. E esse mundo virtual você consegue fazer todas as manipulações necessárias sem precisar fazer algum tipo de investimento. E isso é importante, né, para quem precisa fazer customização, setups, trazer novos produtos. Antes mesmo de eles estarem efetivamente em linha, eles já poderem ser testados, eles já poderem ser feito todo o balanceamento da própria linha, né? Eles entenderem o quanto eu preciso produzir, quanto eu posso produzir, e a capacidade dela ser testada antes mesmo de colocar qualquer equipamento em planta, né? Então, isso daí foi um ganho, né, que o nosso estado teve, graças a esses institutos que estão dentro do nosso ecossistema, né? Então, a gente já falava de indústria 4.0. Eu lembro que esse foi cunhado em 2012. A gente tem instituto desde 2004. Então, esses institutos eles já vieram antes tentando fazer isso, e quando isso foi cunhado, a gente já vivenciava essas tecnologias nos nossos processos, né? E hoje essas empresas estão fazendo isso com excelência, né? Interessante, porque geralmente, né, as pessoas como tomam de conhecimento a Amazônia, falou em Amazônia, falou em Manaus, falou na região norte do país, automaticamente a gente tem um sinônimo de devem estar um pouquinho atrasados, né? Devem estar um pouquinho ali caminhando, percorrendo, né? A questão, além de desmentir um pouquinho dessa falácia, né? Como é que também está a questão da expansão da indústria digital? Porque, assim, falta ali qualificação de mais profissionais. Acho que vocês acreditam que a falta de qualificação desses profissionais também impede essa expansão digital? Como é que está isso? Na verdade, essa questão da qualificação, ela não é uma questão apenas local, né? A gente identifica dados aí de IBGE e de outros institutos nacionais que trazem e dados relativos à falta de mão de obra para acompanhamento da evolução tecnológica. O que a gente percebe muito é assim, existe a necessidade, com as novas tecnologias, de uma migração de conceitos, né? A gente precisa
mudar um pouco os conceitos com relação ao que é o trabalho, o que é, o emprego, né? Anteriormente, como o Paulo te citou, né? Na época do Ford, ali na época no início da indústria, você ter força para fazer uma determinada atividade já era o suficiente. Hoje você precisa pensar sobre essa atividade, pensar o que está em volta dela, pensar de maneira sistêmica, né? Eu estou aqui nesse posto, mas eu tenho um posto posterior ao meu, eu tenho um posto anterior ao meu, e de que forma eu contribuo com esse contexto como um todo, né? E é isso que às vezes a gente ainda tem como barreira nessa questão de fornecimento de mão de obra qualificada. A gente precisa, não só na Amazônia, mas no Brasil como um todo, ter essa migração de pensamento, né? Eu não faço, minha força física não é mais o suficiente, né? Eu estar ali 8 horas do dia fazendo uma atividade mais operacional não será aquilo que irá fazer com que exista uma evolução, um desenvolvimento, né? Tanto industrial como social, né? Como ambiental também, que é uma questão que a gente vem tocando muito e que o mundo vem tocando muito, da necessidade de que a gente cresça, continue se desenvolvendo como humanidade, né? Tecnologicamente, mas sem deixar de pensar de que existem gerações futuras, né? Isso seria professor Kleber, isso seria, por exemplo, um ponto de desigualdade regional ou é apenas isso todo mundo realmente, todos os estados, todos os países vivem? Não, eu vejo que hoje no Brasil existe isso em todas as regiões. É certo que algumas regiões um pouco mais avançadas, né? Outras menos, em função da instalação de grandes multinacionais e etc., né? Não necessariamente de grandes multinacionais, mas dos centros intelectuais dessas multinacionais, né? Porque aqui no Amazonas, por exemplo, a gente tem muitas empresas multinacionais também, mas muitas delas, às vezes, as matrizes estão em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Santa Catarina. Então, essas informações chegam um pouco mais rápido do que chegam aqui. Mas essa questão da necessidade de mão de obra, ela é meio geral. É lógico que quando você analisa o globo como um todo, né, o mundo como um todo, você vai ver que existe, como até o Paulo comentou, uma necessidade europeia, uma necessidade da Alemanha, né, que é a maior economia da Europa, fez com que a Alemanha tomasse atitudes para que ela pudesse se desenvolver, né, nas crises que ela teve. E é lógico que quem está mais perto, né, absorve isso mais rápido, né? Assim como os países da Ásia, principalmente ali Japão, Coreia do Sul e etc., eles por necessidades às vezes históricas, né, como a guerra e etc., eles precisaram evoluir mais rápido para poder se manter, né? E os Estados Unidos, como potência que né, eles sempre vão buscar estar na frente tecnologicamente para poder se manter como essa potência. A grande função de um governo americano é sempre estar ali no top do mundo, né? Acho que complementando um pouco a informação do professor Kleber, a gente vê vários estudos que mostram a demanda por engenheiros e a possibilidade de colapso, né, dessas tecnologias. O gargalo hoje realmente de essa tecnologia vingar em vários países é justamente a formação de engenheiros nas qualificações necessárias, né? Porque são várias as qualificações. Para você trabalhar com a indústria 4.0, você fala de um hub de tecnologias que integram tecnologias que vão do IoT, que é uma tecnologia de hardware e sensores, né, a tecnologias cloud e IA, que são diferentes perfis de profissionais, mas que também demandam isso e precisam conversar entre eles, integrar suas informações, né? Fora os novos cursos que ainda estão Exatamente. São profissionais que ainda precisam, que nem se tem ideia do que vai fazer hoje em dia, né? Eu costumo até dizer que, e falo muito isso na sala de aula, não só a engenharia, né? Todas as profissões praticamente hoje, elas precisam estar inteiradas Sim. das novas tecnologias, porque dados é uma coisa que existe em todas as profissões. O como se trabalha, a base desses dados é que é um pouquinho diferente, mas os dados existem em todas elas, né? Informações relativas a processos, né? Existem os processos diversos, os processos da área de jornalismo, os processos da área de engenharia, e todos têm que estar inteirados com essas novas tecnologias para que possam atuar melhor. É muito difícil, por exemplo, a área de jornalismo hoje, se não tivesse algumas tecnologias para edição,
né? Como seria a área de jornalismo, né? Como seria a área de medicina, né? Sem as tecnologias que a gente tem hoje sendo implementadas. Então, a necessidade, como o Paulo comentou, de formação de não só engenheiros, mas pessoas que pensem de maneira sistemática, né? E também de maneira integrada. Eu não posso ser mais aquele profissional apenas focado em uma determinada área, né? Eu sou um engenheiro que olha para meio ambiente, para economia, para jornalismo, para todas as áreas, porque senão a gente acaba não tendo uma evolução que possa contribuir verdadeiramente com a sociedade. Entregando um pouco a idade, o curso diferencial na minha época era datilografia. Que hoje em dia você tem que saber, um engenheiro tem que saber idiomas diferentes, linguagens de programações diferentes, contextos tecnológicos diferentes, né? Existem cursos que todo tempo se criam e se mesclam, né? Como a mecatrônica, que inclui tecnologias como a mecânica, a informática e a eletrônica, né? Que estudamos separados na nossa época, né? E hoje a necessidade desses garotos é aprender cada vez mais rápido a lidar com essa tecnologia. A gente vem crescendo com ela, né? Essa nossa geração veio crescendo, veio tudo isso acontecendo. Do analógico, do preto e branco ao colorido, do analógico ao digital, mas essa outra já nasce nesse contexto e às vezes não sabe de onde veio, né? E a gente é tanta coisa, então... E se percebe assim, a gente está falando da tecnologia, mas o mesmo profissional que tem que aprender as técnicas tecnológicas, ele tem que aprender a gerir pessoas. Ele tem que aprender a gerir processos, né? E era justamente esse tema que eu ia falar, sobre essa pergunta, porque a gente, na engenharia de produção, todas a gente vai perceber que como é que esse uso de dados, esse sistema mais inteligente, como é que ele está redefinindo a gestão da indústria? Nossa. Aí eu quero saber. Olha, para você ter uma ideia, antigamente, quando alguém se arriscava a produzir algo, um cara que quer produzir um sabonete, né? Ele pegava, juntava os materiais, criava o sabonete dele e ia tentar a sorte. Colocava o produto dele lá numa prateleira, cercado de outros 4 produtos diferentes e ia tentar a sorte. Isso é toda uma cadeia produtiva, do momento que você tem uma ideia de produto até o produto virar algo na loja. Hoje em dia você não pode se dar ao luxo de fazer isso sem estudar a demanda do teu cliente, onde você está posicionado, em que prateleira isso vai ficar, e que tipo de cliente você vai ter, que tipo de material você vai utilizar, porque cada sabonete vai encontrar um nicho de clientes diferentes, né? Então, hoje, quando você vê lá, hoje a gente vive numa sociedade onde a gente tem escolhas demais até. Você chega em qualquer lugar, o próprio sabonete não é só o sabonete como a gente conheceu de pedra, já tem um líquido, tem spray, tem não sei o quê, tem um monte de variedades, e isso vai trazendo um desafio para quem produz, identificar qual é o teu quem é o teu competidor. Antigamente, você competia com produtos da mesma marca. Hoje, você está brigando pela atenção das pessoas. Então, o teu produto, um cara que fabrica TV compete com um cara que fabrica celular, né? E cada um vai competindo com o outro. E, por exemplo, uma planta nossa compete com a mesma planta que está lá na Ásia, né? Tem em outros locais. Então, o desafio hoje de lidar, e você precisa processar cada vez mais rápido, ter processos cada vez mais eficientes para lidar com a mudança, né? Se os processos forem muito rígidos e muito especializados, quando vem algo novo, aquilo não serve para mais nada. Então, você precisa lidar com isso cada vez mais rápido, né? Uma forma de conseguir isso é, às vezes, né, direcionar os teus clientes para um determinado tipo de produto, mas não dá para fazer isso sempre. Então as pessoas não querem fazer suas escolhas, então você precisa colocar o teu processo à disposição disso, e esse é o grande desafio para quem vai produzir. A técnica do just in time, todas essas técnicas que a gente tem, elas exigem uma previsibilidade de matéria-prima, disso e daquilo, para você só ter a quantidade necessária para aquele momento produzir naquela hora. Mas hoje isso aí já é um pouco mais difícil de responder. Bom, eu tenho que colocar... até mesmo um controle em tempo real, né? Isso. Ali, nossa, quanto... E aí... E nós vivemos assim num mundo hoje em que tudo é muito corrido, né? Tudo é muito necessário de pronto,
né? Então, quando você vê assim, as grandes empresas de distribuição de produtos, né, que a gente vai ali no site, eu quero, sei lá, eu quero comprar um tênis para corrida, né? Eu faço corrida, eu pesquiso bastante. Quando você simplesmente faz aquela consulta inicial, aquela primeira análise ali, ele já fica com aquele teu dado. Ao mesmo tempo, né, a IA já vai interpretando, pô, esse cara tá precisando de um tênis, né? Ele quer um tênis mais ou menos assim. Ele viu um preço ali que ele de repente foi fundamental para que ele não escolhesse o anterior. E com isso, essas empresas elas vão se antecipando a questão da previsão, né? Existe uma grande empresa aí dessa área de distribuição de compras em e-commerce, né? Que, por exemplo, ela, a partir da análise das consultas de potenciais clientes, ela já se prepara para o cara fazer o clique final da compra, né? Ele ainda nem efetuou, mas ela diz, pô, aquele cara ali, ele está querendo alguma coisa, ele mora lá em Manaus, entendeu? Ele pesquisou algo num preço mais ou menos assim, eu já vou me preparar aqui, porque se ele pedir, eu já tenho que estar perto dele para atender a demanda dele, né? E esses dados são fundamentais, os cruzamentos de dados, né? Local, tipo de pessoa, produto e etc. são fundamentais para que a gente possa ter um bom atendimento e satisfação das necessidades humanas. A gente sempre fala, eu sempre costumo dizer na sala de aula, gente, todas as profissões existem porque existe uma necessidade humana. Senão, não existiriam determinadas profissões, né? Então, a gente precisa de ter determinadas profissões para que o ser humano possa viver a contento, dentro das possibilidades que são apresentadas, às vezes, ali na economia, na região geográfica dele, enfim. Mas elas precisam para isso. E cada profissão tem que saber lidar com os dados, com as informações desse ser humano, para que ela possa suprir as necessidades que ele tem. Então, a gente vive nesse mundo muito rápido em tudo, né? Onde tudo tem que ser muito imediato, porém, tem que ser imediato, com bons custos, né? Com bom valor e com uma boa qualidade, né? A gente precisa atender a qualidade que é de expectativa de cada um do cliente, seja o que for, um produto, um serviço, seja. Mas como alinhar isso com a sustentabilidade? Porque a gente, né, falou em tecnologia, é um tanto polêmico, né? Porque a gente fala assim, mas como fazer isso, né? Como revolucionar, de fato, a produção mais sustentável? O modelo de indústria do Amazonas ele já tinha esse propósito inicialmente. Entretanto, a gente tem as demandas energéticas, tem as demandas de resíduos, tem várias as demandas que são geradas a partir da produção. E aí você precisa encontrar como identificar cada item e demanda dessa cadeia e atacar cada um, né, com essas novas tecnologias. Nós temos um professor que é especializado em energia solar, né, em produção. Isso aí é uma vantagem. Hoje a gente está tentando eliminar a necessidade de combustíveis fósseis para ir para energias mais limpas. Então, essa daí é uma demanda, né? E agora, como lidar com o lixo, que também é um outro problema, todo resíduo que é gerado, como é que a gente vai fazer para lidar com ele? Então, essa indústria ela precisa gerar menos resíduo, um resíduo cada vez mais fácil de ser tratado pela natureza, né? Recebido de volta pela natureza, porque a gente gera plástico que vai ficar muito mais tempo que as nossas gerações, inclusive. Tem famílias que vão sumir e os plásticos vão continuar lá, usados por ela, né? Então, as indústrias elas precisam agora lidar com essa necessidade, né? No mundo hoje, brigando cada vez mais por recursos, né? Na verdade, complementando até o que o Paulo comentou, é assim, o mundo de décadas, né? De algumas décadas para cá, vem identificando a necessidade de se olhar para frente, né? A gente tinha o passado, a gente tem o nosso presente e a gente precisa olhar um pouco para frente. Então, quando veio esse novo conceito, essa nova mentalidade, a nova forma de pensar, né? O que aconteceu no passado, o que eu estou fazendo hoje, o que eu posso ter no futuro, né? De novo, voltando para as necessidades humanas, né? O que eu tenho de necessidade hoje, mas o que o meu filho, o meu neto, o meu bisneto terá de necessidade no futuro. E o mundo acabou começando a pensar
de que eu precisava fazer processos, né, processos produtivos, fornecer produtos, fornecer serviços, mas que, mesmo evoluindo na concepção desses produtos e desses serviços, eu não fosse diminuindo, degradando aquilo que a gente tem de recursos naturais, né, exatamente para que as próximas gerações ainda possam usufruir de uma condição, uma qualidade de vida razoavelmente boa, né, porque a gente sabe que tem regiões do planeta aí que não tem uma condição econômica até, né, de uma boa sobrevivência. Mas, na questão ambiental, a gente precisava ter alguma ação. Então, o mundo começou a partir das COPs, né, da própria Eco 92, né, que foi no Rio de Janeiro, a gente começou a ter esses pensamentos de que precisamos, sim, continuar evoluindo tecnologicamente, como a gente estava falando, mas precisamos, sim, pensar no que nós teremos ou não no futuro, né? A gente vê dados aí de aumento de temperatura média do planeta, elevação de mares, de rios, alguns países em algumas regiões do planeta já sendo invadido pelas águas, né? Exatamente porque no passado, lá na Revolução Industrial, não se pensou no que poderia acontecer hoje. Então, hoje a gente tem que pensar no que vai acontecer mais lá na frente, né? E aí algumas ações, a partir de uma Eco 92, a determinação de uma Agenda 2030, né? E a partir dessa Agenda 2030, a gente tem ali, por exemplo, a identificação e a determinação de algumas regras para que o mundo siga, mas que essas regras sejam de preservação da natureza, de que a natureza se mantenha em pé e, por isso, os processos têm que ser sustentáveis, mas também com olhar social e econômico, né? Economicamente, a gente precisa continuar crescendo. Eu até costumo dizer para a minha turma de sala de aula, dizer assim, gente, em nenhum momento, quando se fala em Agenda 2030, quando se fala em ESG, né, que é exatamente Environment, Social e Governance, em nenhum momento se fala que a gente tem que parar de crescer, né, de parar de se desenvolver tecnologicamente. Porém, fala, continue crescendo, mas continue crescendo de maneira equilibrada, né, onde a natureza, o ecossistema onde nós vivemos possa se manter e, ao mesmo tempo, que a sociedade como um todo possa se desenvolver também, não apenas pequenos nichos, né, de sociedade. E a Agenda 2030, por exemplo, traz as odds, e uma das odds é isso, exatamente, continuar crescendo tecnologicamente, porém sem deixar de olhar para a questão sustentável em relação ao meio ambiente e a questão social. Ao mesmo tempo se fala de preservação de água, de recursos terrestres, de recursos do ar, né, que a gente respira. E eu sempre faço um exercício com a nossa formação de engenheiros da seguinte maneira. Hoje vocês estão, a grande maioria, 20, 30, 35 anos, 40, a gente começa a ter uma turma mais experiente na sala de aula agora também. E aí para a turma de 20, 30, a gente pergunta, daqui a 20 anos, 30 anos, quando vocês tiverem 50, 60, 70, como vocês irão querer viver? Em que planeta? Né? Porque as questões ambientais, as questões sociais nos trazem problemas seríssimos de saúde, por exemplo. E normalmente o público mais impactado são as crianças, né? Os mais jovens e os mais velhos. Então vocês estão no meio hoje do caminho. Quando vocês estiverem lá nos mais velhos, como vocês quererão viver, né? Como vocês vão querer estar sempre doentes, com problemas cardiovasculares, com problemas respiratórios? De que maneira você quer viver? E aí, com esse olhar também, a gente, dentro da indústria, dentro dos processos industriais, a gente começa a pensar em todo o ciclo de vida, né? Antigamente, a gente pensava só naquela coisa do eu produzo, eu entrego, tá tudo bem. Eu penso só dentro da minha área produtiva, né? Da minha planta industrial. Mas hoje a gente tem que pensar lá na extração do recurso natural, né? O quanto ele está sendo extraído, como e em que frequência, e ao mesmo tempo a gente tem que pensar que depois daquele produto sendo utilizado pelo aquele cliente que um dia o solicitou, como ele vai ser jogado fora, ser descartado, né? E a gente costuma dizer que é o ciclo de vida útil de todo aquele produto, coisa que antes a gente não tinha, né? Hoje a gente compra um celular, daqui a 2 anos troca, e aí eu faço o quê com isso?
né? Não é simplesmente... Torna-se mais fácil em descartar, né? Então, tem que se pensar num todo. O pensamento, inclusive, da sociedade tem que ser um pouco mais sistêmico, como eu estava comentando antes. Eu já ia até falar sobre isso, porque a nossa produção ela trouxe alguns dados para a gente sobre a questão de que dados indicam que pelo menos de 1/3 das indústrias já incorporaram esse tipo de tecnologia, né? Que inclusive alinha ali a questão do âmbito sustentável. Eu queria saber de vocês, professores, quais são esses principais desafios, né, que os engenheiros enfrentam, de fato, para implementar essa tecnologia da indústria 4.0. Como é que ela já está atuando, a gente percebe, mas do que se trata exatamente esses dados que mostram esses desafios, né, da implementação? Os desafios eles dependem da indústria, da geografia onde essa indústria está efetivamente implementada, onde ela está, em que contexto ela está, né? Porque são diferentes indústrias. Mesmo a indústria 4.0, ela tem diferentes demandas, né? E agora os desafios são os mesmos, né? Você precisa ter a alta gerência da tua empresa, né, focada, né, nisso daí, porque as mudanças não vêm de baixo para cima, né? Elas geralmente vêm top-down, ela precisa ter um alinhamento, isso é um alinhamento também da própria governança do país, né? Então tem que ter um movimento político para isso, porque toda a infraestrutura, ela tem que ter infraestrutura não apenas produtiva, mas na forma de utilizar esse serviço na própria educação do povo, então você ter formas de conseguir reciclar, porque a reciclagem ela já é um produto que está fora da empresa, né? E como é que a gente vai fazer a reutilização disso? Tem cadeias produtivas hoje. Eu participei de um processo de uma empresa aqui em Manaus que ela participava de um sistema de reciclagem de telas. Por exemplo, está se criando uma nova economia na reparação de produtos antigos, né? Porque é uma forma de evitar o descarte e dar mais tempo útil para os produtos que já foram descartados ultimamente. Mas isso continua sendo um desafio, que ele precisa, primeiro, a alta cúpula das empresas precisa aderir a essas ideias, os nossos governantes precisam estar alinhados com essas ideias, né? Para que criem-se políticas públicas que consigam, né, dar vazão, né, a essas demandas de infraestrutura para cada uma dessas áreas, né? A gente precisa eliminar a necessidade maior das energias baseadas em fontes de energias fósseis, né, que venham desse tipo de indústria, mas isso precisa ter uma vontade política, né, não apenas da própria indústria. Ela consegue, dentro do contexto dela, né, dentro daquilo que ela faz e daquilo que ela precisa e que ela produz, mas não necessariamente no consumo e a vida útil após ele ser consumido. E aí vem o papel da própria sociedade de exigir isso de seus governantes para que isso seja efetivamente aplicado e que as novas gerações possam fazer uso de um planeta habitável, né? Pelo menos. Perfeito. A gente está caminhando para o final, assim, tem muita coisa ainda que eu gostaria de perguntar. Ainda mais jornalista. Jornalista é um bicho, né, curioso para muita coisa. Mas, antes de nós finalizarmos, acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque, especialmente falando sobre os novos profissionais, né? Como é que está a preparação desses novos profissionais hoje? O que se precisa, né? O que esses profissionais precisam saber? Como é que eles estão se preparando? E eu queria que vocês falassem para a pessoa que está nos acompanhando pelo YouTube, né? Aquela pessoa que está nos ouvindo, como é que ele pode se preparar para essas novas tecnologias? Como se preparar através da sua profissão com as novas tecnologias? Bom, eu acredito que primeiro assim, a primeira coisa é você analisar o mercado de uma maneira não mais tão nichada, assim, tão pontual, né? Cada vez mais o mercado exige profissionais que tenham habilidades e visões multidisciplinares, né? Então, costumo dizer, eu não posso ser um engenheiro mecânico, por exemplo,
onde eu penso em apenas fazer reparo de máquinas, projetar o motor e etc. Eu tenho que pensar que, por exemplo, eu vou utilizar um aço, eu vou utilizar um lubrificante, né? Como eu vou depositar esse lubrificante, quais as características desse lubrificante, que muitas vezes eu vou buscar exatamente nos dados, que tipo de pessoas irão utilizar aquele carro que, por exemplo, eu projetei. Enfim, eu preciso ter essa visão multidisciplinar, né? Porque esse profissional mais multidisciplinar, ele é um profissional mais requerido no mercado, né? Quando a gente vai para a sala de aula, eu pelo menos tenho bastante esse hábito de dizer, gente, nós estamos saindo de um patamar um pouco mais operacional, onde você analisa um ponto e eu estou subindo um degrau, me torno engenheiro. E eu, como engenheiro, eu tenho um olhar ampliado, né? Eu não olho mais só para aquele motor, eu não olho só mais para aquela máquina. Eu olho para a matéria-prima, eu olho para dados administrativos, financeiros, dados de deposição de resíduos, né? Eu olho para questões humanas, né? Eu preciso olhar para o ser humano que às vezes está dentro daquela linha produtiva e que de repente pode estar tendo uma baixa produtividade por questões ergonômicas, né? Layouts mal definidos, máquinas, mobiliários mal definidos, que fazem com que, de repente, aquele indivíduo que pode render um pouco mais, está rendendo menos. Então, eu tenho que ter esse olhar mais humanizado, mais ambientalmente correto e tecnologicamente avançado. Então, só aí a gente fala de 3 fontes de dados muito importantes para que a gente possa ter o desenvolvimento das nossas profissões e entregar para a sociedade o que ela realmente precisa. Complementando o que o professor Cláudio falou, eu li recentemente um livro que foi bem interessante, ele fala sobre o Long Life Learner, né? Que a gente agora não pode se dar o luxo de terminar a faculdade, concluir e achar que tudo acabou, que você não precisa aprender mais nada. Tem alguns países, acho que na China eu ouvi falar uma vez em um outro local, que tem a cerimônia de jogar o chapéu e rasgar os livros, né? Que terminou o curso, não precisa aprender mais nada. Só que hoje a realidade é que você tem que aprender o tempo todo. Todo dia você tem que aprender algo novo, desenvolver uma nova habilidade, se atualizar. Então, não tem mais aquela ideia de que acabou quando terminou a faculdade. Você precisa... E não se prender somente a cursos. Lógico, os cursos de pós-graduação são fundamentais. Eu acho que cada professor tem pelo menos 2 pós-graduações, em média, né, para você se continuar ávido ao mercado e abraçar as mudanças, abraçar as tecnologias, né? Hoje, você não pode ver a inteligência artificial como uma adversária, uma inimiga, mas como uma potencializadora de resultados, né? Então, você precisa abraçar isso o tempo todo, se adaptar novamente e fazer uso dela como ferramenta para que você possa produzir mais e ir mais longe. Eu brinco até com meus amigos, professores, que talvez nós sejamos a última geração capaz de criticar o que a IA fala e falar que é mentira. Não, isso aqui está errado. Daqui a pouco a gente não vai mais ter esse tipo de visão crítica. Ela vai estar aprendendo. E pense, o aprendizado que um profissional leva para se maturar é de 2, 3, 4, 5 anos. E esse aprendizado, numa IA, é questão de minutos. Então, hoje, um profissional júnior, né, se ele fizer as perguntas certas, ele consegue ter desempenho superior, né? Então, ele precisa entender como os mecanismos funcionam. Tanto que o ENAD hoje, que é a forma como nós somos medidos, está voltado às competências, não necessariamente apenas aos conteúdos, né? Então, é a forma de aprendizado, é como você consegue se contextualizar na tua área, entendendo que existem ferramentas que podem potencializar esses teus resultados. Então, não temos mais o luxo de parar de estudar e aprender a usar as ferramentas. E nem achar que agora eu tenho uma inteligência artificial que eu tenho que parar de me desenvolver. Só o começo. É só o começo. Perfeito. Professores, mais uma vez, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade, na verdade. E, enfim, sempre que puderem, podem retornar. Tá bom?
Muito obrigado pelo convite. Bom, obrigado pelo convite. A gente fica à disposição aí, os cursos de engenharia, sempre para estar contribuindo com a turminha, nos conhecimentos que a gente tem, dividindo nossas Exatamente. Eu acho que e pensamentos, né? eu estudei em faculdade pública e às vezes a gente tem essa chamada, né? A gente precisa, tudo que o mundo nos ofereceu, essa profissão ofereceu, o mundo que a gente conquistou, tem que trazer de volta, né? É na jornada do herói, né? Você enfrenta a sua experiência pós-morte e tem o retorno, né? Então agora é a hora de retornar para casa e ensinar, né? E passar aquilo que a gente conseguiu aprender para todos os. Tem mais disposição, né? E ensinando, a gente aprende sempre mais. Sempre mais. Exatamente. Exatamente o que a gente estava falando, a gente não para de aprender. O Podfametro vai ficando por aqui. Não deixe de curtir, se inscrever no nosso canal e acompanhar as nossas redes sociais. Até o próximo episódio.